Meu nome é Luana, e até pouco tempo atrás eu era apenas uma jovem comum, tímida e reservada, que passava boa parte do tempo na internet. Nunca fui do tipo que saía muito ou fazia amizades facilmente. Então, quando comecei a conversar com Henrique pelo Instagram, senti que finalmente tinha encontrado alguém com quem realmente me conectava. Nossas conversas fluíam naturalmente, ele sempre tinha algo interessante para dizer e parecia realmente se importar comigo. Conversávamos todas as noites, trocando histórias, risadas e até alguns segredos. Com o tempo, a ideia de nos encontrarmos pessoalmente começou a surgir com mais frequência, e mesmo com meu receio inicial, decidi que estava na hora de sair da minha zona de conforto. Marcamos de nos encontrar em um café que ele sugeriu. Era um lugar charmoso, mas um pouco afastado do centro, cercado por árvores e com uma decoração rústica. Cheguei antes do horário combinado, e o ambiente parecia ainda mais silencioso do que eu esperava. O vento balançava as folhas das árvores ao redor, e por algum motivo tive um calafrio assim que desci do carro. Sentei em uma das mesas perto da janela e mandei uma mensagem para Henrique avisando que já estava lá. Enquanto esperava, observei os poucos clientes no local. Uma senhora sentada no balcão, um casal mais ao fundo e o barista que parecia distraído. Olhei para o relógio. Faltavam apenas 5 minutos para o horário combinado. Mas, conforme os minutos passavam, comecei a sentir uma leve inquietação. Henrique não respondeu minha mensagem. Verifiquei a última vez que ele esteve online e percebi que fazia horas que não entrava no aplicativo. Tentei ignorar a ansiedade que crescia dentro de mim e continuei esperando. 15 minutos se passaram. Depois, 20. Pedi um café para disfarçar minha frustração. Foi quando notei algo estranho. A senhora sentada no balcão olhava diretamente para mim. Seu olhar era intenso, mas não hostil. Parecia mais curioso. Quando percebi que ela não desviava o olhar, tentei ignorá-la, mas a inquietação já havia se instalado em mim. Peguei o celular novamente e tentei ligar para Henrique. Sem resposta. Olhei ao redor e agora o casal que estava no fundo do café também me observava, como se esperassem algo. O barista, que antes parecia indiferente, agora limpava o balcão lentamente, sem tirar os olhos de mim. Meu coração começou a acelerar. De repente, meu telefone vibrou. Uma mensagem de Henrique. Me desculpe, Luana. Acho melhor você ir embora. Agora. A frase me fez congelar. O que ele queria dizer com aquilo? Meu olhar percorreu o café novamente. A senhora do balcão agora sorria de forma sutil, como se soubesse algo que eu não sabia. O casal continuava me observando, imóveis. O barista se aproximou lentamente da minha mesa, mas sem dizer uma palavra. Engoli em seco e digitei rapidamente. O que está acontecendo? Henrique visualizou, mas não respondeu. Um arrepio percorreu minha espinha. Não sabia explicar por quê, mas algo me dizia que eu precisava sair dali. Peguei minha bolsa e me levantei, tentando agir com naturalidade. Assim que comecei a andar em direção à porta, ouvi um som baixo e estranho vindo do balcão. Parecia um sussurro. Não conseguia distinguir as palavras, mas senti como se fossem dirigidas a mim. Acelerando o passo, cheguei até a saída. Assim que coloquei a mão na maçaneta, ouvi a voz do barista atrás de mim, baixa, mas clara o suficiente para me fazer estremecer. Você não deveria ter vindo. Abri a porta rapidamente e saí. O ar frio da noite bateu contra meu rosto, mas não me senti aliviada. Caminhei apressadamente até meu carro, minhas mãos tremendo enquanto tentava encontrar a chave na bolsa. Quando finalmente consegui destravar a porta e entrei, travei todas as fechaduras e liguei o motor. Antes de sair dali, olhei uma última vez para o café, e foi então que percebi algo que fez meu sangue gelar. Através da janela, vi todos os clientes e o barista parados me encarando, mas agora os rostos deles estavam diferentes. Os olhos eram completamente negros. Pisei no acelerador e saí dali o mais rápido que pude. Meu coração batia tão forte que achei que fosse desmaiar. Tudo o que eu conseguia pensar era na mensagem de Henrique. Por que ele disse para eu ir embora? O que era aquele lugar? Ao chegar em casa, tentei ligar para ele novamente, mas seu número não existia mais. E desde então, nunca mais o encontrei no Instagram. O que aconteceu naquela noite? Eu ainda não sei.
mas até hoje sinto que alguém ainda me observa. Meu coração ainda estava acelerado quando cheguei em casa. Minhas mãos tremiam tanto que levei alguns segundos para conseguir encaixar a chave na fechadura. Assim que entrei, tranquei a porta e encostei as costas nela, tentando recuperar o fôlego. Meu peito subia e descia rapidamente, e minha mente girava com perguntas sem resposta. Peguei o celular e tentei ligar para Henrique mais uma vez. A chamada não completou. Seu número simplesmente não existia mais. Fui até o Instagram e procurei pelo perfil dele. Nada. Como se ele nunca tivesse estado ali. Um arrepio percorreu minha espinha. Será que eu havia sido enganada esse tempo todo? Mas então, por que ele me mandaria aquela mensagem alertando para que eu saísse do café? E quem eram aquelas pessoas, ou melhor, aquelas coisas, que estavam me encarando com aqueles olhos negros? Minhas pernas pareciam fracas, então me joguei no sofá, tentando pensar com clareza. O café realmente existia ou foi algum tipo de alucinação coletiva? Peguei o celular novamente e busquei pelo nome do estabelecimento. Para minha surpresa, ele não aparecia em nenhum resultado. Nem fotos, nem avaliações, nem sequer um endereço. Minha respiração ficou pesada. Olhei para as paredes ao meu redor, sentindo como se, a qualquer momento, algo fosse sair das sombras. Tudo parecia errado. Peguei uma manta e me enrolei nela buscando conforto. Decidi que, pela manhã, investigaria tudo com mais calma. O dia amanheceu nublado. Ainda me sentia estranha, como se houvesse uma nuvem densa de inquietação pairando sobre mim. Preparei um café forte e liguei o notebook. Digitei o nome do café novamente, desta vez tentando variações diferentes, mas os resultados eram os mesmos. Nada. Como um lugar inteiro poderia simplesmente não existir. Passei as mãos pelo rosto, frustrada, e então tive uma ideia. Abri as mensagens do Instagram e procurei alguém que poderia ter alguma pista. Meu amigo Rodrigo. Ele sempre foi cético e não perdia a chance de debochar de qualquer coisa sobrenatural. Se alguém poderia me ajudar a ver a lógica nisso tudo, era ele. Preciso falar com você. É sério. Ele respondeu poucos minutos depois. O que foi? Expliquei tudo o que aconteceu, tentando parecer o mais racional possível. Havia longos momentos de silêncio entre as respostas dele, como se estivesse processando a história. Luana, você tem certeza que esse café existe? Sinceramente? Agora não mais. Vou te buscar em 10 minutos, vamos até lá. Senti um alívio ao saber que não enfrentaria isso sozinha. Pouco depois, Rodrigo chegou de carro. Entrei e seguimos até o local onde teoricamente ficava o café. Eu me agarrei ao banco conforme nos aproximávamos. Mas quando chegamos, nada. O café não estava lá. Em seu lugar havia apenas um terreno vazio, coberto de mato e cercado por uma grade enferrujada. Parecia estar abandonado há anos. Meu coração disparou. Isso não fazia sentido. Eu estive ali na noite anterior. Eu vi o prédio, as mesas, as pessoas. Como poderia simplesmente não existir? Rodrigo saiu do carro e caminhou até a cerca. Eu hesitei, mas fui atrás dele. Havia uma placa caída no chão, coberta de folhas secas. Com cuidado, ele a virou e leu em voz alta. Demolição concluída em 2018. Senti um nó se formar no meu estômago. 2018? Isso significava que aquele prédio não existia havia pelo menos 7 anos. Então, o que eu vi ontem? Rodrigo olhou para mim, sério. Pela primeira vez ele não parecia debochado. Luana, tem algo muito errado com isso. Me afastei do terreno, sentindo meu corpo inteiro arrepiar. Não queria mais estar ali. Precisava sair dali o mais rápido possível. Entramos no carro novamente. Rodrigo dirigiu em silêncio por um tempo, como se tentasse organizar os próprios pensamentos. Tenho uma última coisa que quero tentar, ele disse finalmente. Vou pesquisar sobre esse lugar. Talvez haja algo nos arquivos da cidade. Eu apenas assenti. Estava cansada, confusa e apavorada. Só queria que tudo aquilo fizesse sentido. Mas, no fundo, algo me dizia que eu não estava preparada para descobrir a verdade. De volta para casa, a sensação de inquietação não me abandonava. Eu tentava me convencer de que havia uma explicação lógica para tudo, mas não conseguia. Como um lugar poderia simplesmente deixar de existir? E aquelas pessoas, ou o que quer que fossem, por que me olharam daquele jeito? O que Henrique sabia que eu não sabia? Decidi me deitar um pouco para descansar.
mas o sono não veio. Meus pensamentos giravam em círculos até que, sem perceber, acabei cochilando. Acordei com o celular vibrando. Era uma mensagem de Rodrigo. Luana, encontrei algo. Me liga. Meu coração disparou. Peguei o celular com mãos trêmulas e disquei seu número. Fala, Rodrigo. O que você descobriu? A voz dele soou tensa. O terreno onde aquele café ficava, ele não foi demolido por acaso. Fiquei em silêncio, esperando ele continuar. Pesquisei nos arquivos públicos e encontrei uma notícia de 2018. Aconteceu um incêndio lá. Mas o estranho é que os relatos das testemunhas são perturbadores. Perturbadores como? Perguntei, engolindo em seco. Havia clientes dentro do café na noite do incêndio, mas quando os bombeiros chegaram, não encontraram ninguém. Os corpos simplesmente sumiram. Algumas pessoas juram ter visto sombras andando entre as chamas, como se os clientes ainda estivessem lá, sem perceber o que estava acontecendo. Minha respiração ficou pesada. As imagens da noite anterior passaram pela minha mente. Os olhares fixos, os olhos negros, o silêncio estranho. Luana, acho que de alguma forma você esteve dentro desse café que não deveria mais existir. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. Isso explicaria por que Henrique me mandou aquela mensagem desesperada. Mas onde ele estava agora? Será que ele também tinha passado por aquilo antes? De repente, meu celular vibrou novamente. Outra mensagem. Número desconhecido. Você voltou. Eles sabem. Meus dedos ficaram dormentes. O que isso significava? Respondi imediatamente. Quem é você? O que está acontecendo? 3 pontinhos indicaram que a pessoa estava digitando. Mas, antes que pudesse enviar algo, a mensagem desapareceu, como se nunca tivesse existido. Meu corpo inteiro tremia. Liguei para Rodrigo de novo, sem pensar 2 vezes. Rodrigo, alguém acabou de me mandar uma mensagem estranha. Dizia que eles sabem. Você tirou o print? Não deu tempo. A mensagem sumiu. Silêncio do outro lado da linha. Até Rodrigo parecia abalado agora. Escuta, eu não acho que isso tenha acabado. Minha visão escureceu por um segundo. Não, isso não podia estar acontecendo. Eu já tinha saído daquele lugar. Eu estava segura. Não estava? Então, ouvi um som na sala. Um rangido. Olhei para a porta do meu quarto. Estava entreaberta, mas eu tinha certeza absoluta de que a deixei fechada. Um frio tomou conta do meu corpo. A respiração ficou presa na garganta. Peguei o celular e ativei a lanterna. Lentamente me levantei da cama e fui em direção à porta. Meu coração batia tão forte que doía. Estendi a mão e empurrei a porta completamente. O corredor estava escuro. Mas, ao apontar a luz para a sala, algo fez meu sangue gelar. A porta de entrada estava aberta. Alguém esteve aqui. Ou ainda estava. Recuei um passo, meu corpo inteiro em estado de alerta. O ar ao meu redor parecia mais denso, como se houvesse algo invisível me observando. Peguei o celular e disquei rapidamente para Rodrigo. Minha porta está aberta. Eu não saí de casa. Luana, sai daí agora. Mas eu não conseguia me mover. Meus olhos estavam presos em algo dentro da sala. No chão, bem no meio do tapete, havia um pedaço de papel envelhecido. Com passos lentos e trêmulos, me aproximei e me abaixei para pegá-lo. As palavras estavam borradas, mas ainda legíveis. Nós ainda estamos aqui. Meu corpo inteiro congelou. Não precisei de mais nada. Corri para fora de casa, trancando a porta atrás de mim. Meu coração batia contra minhas costelas, enquanto eu entrava no carro e acelerava para longe dali. Fui direto para a casa de Rodrigo. Ele me recebeu de olhos arregalados ao me ver pálida e tremendo. Eu não volto mais para aquela casa, sussurrei, tentando controlar as lágrimas. Rodrigo olhou para o papel que eu segurava. Pegou-o com cuidado e o virou. Atrás havia outra frase. Você nunca devia ter ido ao café. E foi assim que minha vida mudou para sempre. Nunca mais consegui acessar o perfil de Henrique. Nunca mais voltei para minha casa. E até hoje, às vezes, acordo de madrugada com a sensação de que ainda estou sendo observada. Por eles. Se você gostou dessa história e quer mais relatos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que achou. Quem sabe, talvez eu não seja a única a ter vivido algo assim. Meu nome é Luana,
E até pouco tempo atrás eu era apenas uma jovem comum, tímida e reservada, que passava boa parte do tempo na internet. Nunca fui do tipo que saía muito ou fazia amizades facilmente. Então, quando comecei a conversar com Henrique pelo Instagram, senti que finalmente tinha encontrado alguém com quem realmente me conectava. Nossas conversas fluíam naturalmente, ele sempre tinha algo interessante para dizer e parecia realmente se importar comigo. Conversávamos todas as noites, trocando histórias, risadas e até alguns segredos. Com o tempo, a ideia de nos encontrarmos pessoalmente começou a surgir com mais frequência, e mesmo com meu receio inicial, decidi que estava na hora de sair da minha zona de conforto. Marcamos de nos encontrar em um café que ele sugeriu. Era um lugar charmoso, mas um pouco afastado do centro, cercado por árvores e com uma decoração rústica. Cheguei antes do horário combinado, e o ambiente parecia ainda mais silencioso do que eu esperava. O vento balançava as folhas das árvores ao redor, e por algum motivo tive um calafrio assim que desci do carro. Sentei em uma das mesas perto da janela e mandei uma mensagem para Henrique avisando que já estava lá. Enquanto esperava, observei os poucos clientes no local. Uma senhora sentada no balcão, um casal mais ao fundo e o barista que parecia distraído. Olhei para o relógio. Faltavam apenas 5 minutos para o horário combinado, mas, conforme os minutos passavam, comecei a sentir uma leve inquietação. Henrique não respondeu minha mensagem. Verifiquei a última vez que ele esteve online e percebi que fazia horas que não entrava no aplicativo. Tentei ignorar a ansiedade que crescia dentro de mim e continuei esperando. 15 minutos se passaram. Depois, 20. Pedi um café para disfarçar minha frustração. Foi quando notei algo estranho. A senhora sentada no balcão olhava diretamente para mim. Seu olhar era intenso, mas não hostil. Parecia mais curioso. Quando percebi que ela não desviava o olhar, tentei ignorá-la, mas a inquietação já havia se instalado em mim. Peguei o celular novamente e tentei ligar para Henrique. Sem resposta. Olhei ao redor e agora o casal que estava no fundo do café também me observava, como se esperassem algo. O barista, que antes parecia indiferente, agora limpava o balcão lentamente, sem tirar os olhos de mim. Meu coração começou a acelerar. De repente, meu telefone vibrou. Uma mensagem de Henrique. Me desculpe, Luana. Acho melhor você ir embora. Agora. A frase me fez congelar. O que ele queria dizer com aquilo? Meu olhar percorreu o café novamente. A senhora do balcão agora sorria de forma sutil, como se soubesse algo que eu não sabia. O casal continuava me observando, imóveis. O barista se aproximou lentamente da minha mesa, mas sem dizer uma palavra. Engoli em seco e digitei rapidamente. O que está acontecendo? Henrique visualizou, mas não respondeu. Um arrepio percorreu minha espinha. Não sabia explicar por quê, mas algo me dizia que eu precisava sair dali. Peguei minha bolsa e me levantei, tentando agir com naturalidade. Assim que comecei a andar em direção à porta, ouvi um som baixo e estranho vindo do balcão. Parecia um sussurro. Não conseguia distinguir as palavras, mas senti como se fossem dirigidas a mim. Acelerando o passo, cheguei até a saída. Assim que coloquei a mão na maçaneta, ouvi a voz do barista atrás de mim, baixa, mas clara o suficiente para me fazer estremecer. Você não deveria ter vindo. Abri a porta rapidamente e saí. O ar frio da noite bateu contra meu rosto, mas não me senti aliviada. Caminhei apressadamente até meu carro, minhas mãos tremendo enquanto tentava encontrar a chave na bolsa. Quando finalmente consegui destravar a porta e entrei, travei todas as fechaduras e liguei o motor. Antes de sair dali, olhei uma última vez para o café, e foi então que percebi algo que fez meu sangue gelar. Através da janela, vi todos os clientes e o barista parados me encarando, mas agora os rostos deles estavam diferentes. Os olhos eram completamente negros. Pisei no acelerador e saí dali o mais rápido que pude. Meu coração batia tão forte que achei que fosse desmaiar. Tudo o que eu conseguia pensar era na mensagem de Henrique. Por que ele disse para eu ir embora? O que era aquele lugar? Ao chegar em casa, tentei ligar para ele novamente, mas seu número não existia mais. E desde então, nunca mais o encontrei no Instagram. O que aconteceu naquela noite? Eu ainda não sei,
mas até hoje sinto que alguém ainda me observa. Meu coração ainda estava acelerado quando cheguei em casa. Minhas mãos tremiam tanto que levei alguns segundos para conseguir encaixar a chave na fechadura. Assim que entrei, tranquei a porta e encostei as costas nela, tentando recuperar o fôlego. Meu peito subia e descia rapidamente, e minha mente girava com perguntas sem resposta. Peguei o celular e tentei ligar para Henrique mais uma vez. A chamada não completou. Seu número simplesmente não existia mais. Fui até o Instagram e procurei pelo perfil dele. Nada. Como se ele nunca tivesse estado ali. Um arrepio percorreu minha espinha. Será que eu havia sido enganada esse tempo todo? Mas então, por que ele me mandaria aquela mensagem alertando para que eu saísse do café? E quem eram aquelas pessoas, ou melhor, aquelas coisas que estavam me encarando com aqueles olhos negros? Minhas pernas pareciam fracas, então me joguei no sofá, tentando pensar com clareza. O café realmente existia ou foi algum tipo de alucinação coletiva? Peguei o celular novamente e busquei pelo nome do estabelecimento. Para minha surpresa, ele não aparecia em nenhum resultado. Nem fotos, nem avaliações, nem sequer um endereço. Minha respiração ficou pesada. Olhei para as paredes ao meu redor, sentindo como se, a qualquer momento, algo fosse sair das sombras. Tudo parecia errado. Peguei uma manta e me enrolei nela buscando conforto. Decidi que, pela manhã, investigaria tudo com mais calma. O dia amanheceu nublado. Ainda me sentia estranha, como se houvesse uma nuvem densa de inquietação pairando sobre mim. Preparei um café forte e liguei o notebook. Digitei o nome do café novamente, desta vez tentando variações diferentes, mas os resultados eram os mesmos. Nada. Como um lugar inteiro poderia simplesmente não existir. Passei as mãos pelo rosto, frustrada, e então tive uma ideia. Abri as mensagens do Instagram e procurei alguém que poderia ter alguma pista. Meu amigo Rodrigo. Ele sempre foi cético e não perdia a chance de debochar de qualquer coisa sobrenatural. Se alguém poderia me ajudar a ver a lógica nisso tudo, era ele. Preciso falar com você. É sério. Ele respondeu poucos minutos depois. O que foi? Expliquei tudo o que aconteceu, tentando parecer o mais racional possível. Havia longos momentos de silêncio entre as respostas dele, como se estivesse processando a história. Luana, você tem certeza que esse café existe? Sinceramente? Agora não mais. Vou te buscar em 10 minutos, vamos até lá. Senti um alívio ao saber que não enfrentaria isso sozinha. Pouco depois, Rodrigo chegou de carro. Entrei e seguimos até o local onde teoricamente ficava o café. Eu me agarrei ao banco conforme nos aproximávamos. Mas quando chegamos, nada. O café não estava lá. Em seu lugar havia apenas um terreno vazio, coberto de mato e cercado por uma grade enferrujada. Parecia estar abandonado há anos. Meu coração disparou. Isso não fazia sentido. Eu estive ali na noite anterior. Eu vi o prédio, as mesas, as pessoas. Como poderia simplesmente não existir? Rodrigo saiu do carro e caminhou até a cerca. Eu hesitei, mas fui atrás dele. Havia uma placa caída no chão, coberta de folhas secas. Com cuidado, ele a virou e leu em voz alta. Demolição concluída em 2018. Senti um nó se formar no meu estômago. 2018? Isso significava que aquele prédio não existia havia pelo menos 7 anos. Então, o que eu vi ontem? Rodrigo olhou para mim, sério. Pela primeira vez ele não parecia debochado. Luana, tem algo muito errado com isso. Me afastei do terreno, sentindo meu corpo inteiro arrepiar. Não queria mais estar ali. Precisava sair dali o mais rápido possível. Entramos no carro novamente. Rodrigo dirigiu em silêncio por um tempo, como se tentasse organizar os próprios pensamentos. Tenho uma última coisa que quero tentar, ele disse finalmente. Vou pesquisar sobre esse lugar. Talvez haja algo nos arquivos da cidade. Eu apenas assenti. Estava cansada, confusa e apavorada. Só queria que tudo aquilo fizesse sentido. Mas, no fundo, algo me dizia que eu não estava preparada para descobrir a verdade. De volta para casa, a sensação de inquietação não me abandonava. Eu tentava me convencer de que havia uma explicação lógica para tudo, mas não conseguia. Como um lugar poderia simplesmente deixar de existir? E aquelas pessoas, ou o que quer que fossem, por que me olharam daquele jeito? O que Henrique sabia que eu não sabia? Decidi me deitar um pouco para descansar,
mas o sono não veio. Meus pensamentos giravam em círculos até que, sem perceber, acabei cochilando. Acordei com o celular vibrando. Era uma mensagem de Rodrigo. Luana, encontrei algo. Me liga. Meu coração disparou. Peguei o celular com mãos trêmulas e disquei seu número. Fala, Rodrigo. O que você descobriu? A voz dele soou tensa. O terreno onde aquele café ficava, ele não foi demolido por acaso. Fiquei em silêncio esperando ele continuar. Pesquisei nos arquivos públicos e encontrei uma notícia de 2018. Aconteceu um incêndio lá. Mas o estranho é que os relatos das testemunhas são perturbadores. Perturbadores como? Perguntei, engolindo em seco. Havia clientes dentro do café na noite do incêndio, mas quando os bombeiros chegaram, não encontraram ninguém. Os corpos simplesmente sumiram. Algumas pessoas juram ter visto sombras andando entre as chamas, como se os clientes ainda estivessem lá, sem perceber o que estava acontecendo. Minha respiração ficou pesada. As imagens da noite anterior passaram pela minha mente. Os olhares fixos, os olhos negros, o silêncio estranho. Luana, acho que de alguma forma você esteve dentro desse café que não deveria mais existir. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. Isso explicaria por que Henrique me mandou aquela mensagem desesperada. Mas onde ele estava agora? Será que ele também tinha passado por aquilo antes? De repente, meu celular vibrou novamente. Outra mensagem. Número desconhecido. Você voltou. Eles sabem. Meus dedos ficaram dormentes. O que isso significava? Respondi imediatamente. Quem é você? O que está acontecendo? 3 pontinhos indicaram que a pessoa estava digitando. Mas, antes que pudesse enviar algo, a mensagem desapareceu, como se nunca tivesse existido. Meu corpo inteiro tremia. Liguei para Rodrigo de novo, sem pensar 2 vezes. Rodrigo, alguém acabou de me mandar uma mensagem estranha. Dizia que eles sabem. Você tirou o print? Não deu tempo. A mensagem sumiu. Silêncio do outro lado da linha. Até Rodrigo parecia abalado agora. Escuta, eu não acho que isso tenha acabado. Minha visão escureceu por um segundo. Não, isso não podia estar acontecendo. Eu já tinha saído daquele lugar. Eu estava segura. Não estava? Então, ouvi um som na sala. Um rangido. Olhei para a porta do meu quarto. Estava entreaberta, mas eu tinha certeza absoluta de que a deixei fechada. Um frio tomou conta do meu corpo. A respiração ficou presa na garganta. Peguei o celular e ativei a lanterna. Lentamente me levantei da cama e fui em direção à porta. Meu coração batia tão forte que doía. Estendi a mão e empurrei a porta completamente. O corredor estava escuro. Mas, ao apontar a luz para a sala, algo fez meu sangue gelar. A porta de entrada estava aberta. Alguém esteve aqui. Ou ainda estava. Recuei um passo. Meu corpo inteiro em estado de alerta. O ar ao meu redor parecia mais denso, como se houvesse algo invisível me observando. Peguei o celular e disquei rapidamente para Rodrigo. Minha porta está aberta. Eu não saí de casa. Luana, sai daí agora. Mas eu não conseguia me mover. Meus olhos estavam presos em algo dentro da sala. No chão, bem no meio do tapete, havia um pedaço de papel envelhecido. Com passos lentos e trêmulos, me aproximei e me abaixei para pegá-lo. As palavras estavam borradas, mas ainda legíveis. Nós ainda estamos aqui. Meu corpo inteiro congelou. Não precisei de mais nada. Corri para fora de casa, trancando a porta atrás de mim. Meu coração batia contra minhas costelas, enquanto eu entrava no carro e acelerava para longe dali. Fui direto para a casa de Rodrigo. Ele me recebeu de olhos arregalados ao me ver pálida e tremendo. Eu não volto mais para aquela casa, sussurrei, tentando controlar as lágrimas. Rodrigo olhou para o papel que eu segurava. Pegou-o com cuidado e o virou. Atrás havia outra frase. Você nunca devia ter ido ao café. E foi assim que minha vida mudou para sempre. Nunca mais consegui acessar o perfil de Henrique. Nunca mais voltei para minha casa. E até hoje, às vezes, acordo de madrugada com a sensação de que ainda estou sendo observada. Por eles. Se você gostou dessa história e quer mais relatos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que achou. Quem sabe, talvez eu não seja a única a ter vivido algo assim.
Eu nunca fui o tipo de pessoa que se mete em confusões ou busca situações fora do comum. Na verdade, sempre me considerei alguém previsível. Até aquela noite. Tudo começou em uma festa na casa de um amigo da faculdade. Eu não conhecia muitas pessoas lá. Era um desses eventos meio improvisados, onde todo mundo leva alguém e, antes que você perceba, a sala está cheia de rostos desconhecidos. Eu estava mais para o canto, encostado na parede enquanto observava as conversas animadas ao redor, quando ela apareceu. Ela era diferente. Não sei explicar exatamente por quê. Talvez fosse a forma como sorria, como se soubesse algo que ninguém mais sabia, ou os olhos, que pareciam absorver tudo ao redor sem deixar escapar nenhum detalhe. Ela usava um vestido simples, mas havia algo nele que chamava a atenção, como se fosse feito de um tecido que brilhava sob certas luzes. Quando nossos olhares se cruzaram pela primeira vez, senti aquele arrepio que só acontece quando você sabe que algo vai mudar, mesmo que ainda não saiba como. Bem quieto aqui, né? Foi o que ela disse ao se aproximar. A voz dela era suave, quase um sussurro, mas carregava uma energia que me fez querer responder imediatamente. Eu prefiro ficar nas laterais, respondi tentando soar casual. Mas pelo menos dá para ver quem está se divertindo de verdade. Ela riu, e foi como se aquele som preenchesse o ambiente. Você parece interessante, ela falou, inclinando a cabeça levemente. Nunca te vi por aqui antes. Não sei quanto tempo ficamos ali conversando, mas o tempo passou rápido demais. Ela se chamava Clara. Tinha acabado de voltar para a cidade depois de um período viajando e parecia ter histórias fascinantes para contar. Ouvir sua voz era como ouvir uma melodia que você já ouviu antes, mas não consegue identificar de onde vem. Havia algo nela que me intrigava profundamente, mas eu não conseguia colocar o dedo no que era. Quando a música ficou alta demais e a conversa começou a se tornar difícil, ela sugeriu algo inesperado. Essa festa está começando a ficar entediante. Que tal darmos uma volta? Uma volta? Olhei em volta tentando avaliar a ideia. A essa hora, e para onde? Clara sorriu novamente e dessa vez havia algo diferente em seu olhar. Algo que eu não soube interpretar naquele momento, mas que agora me faz pensar em milhares de possibilidades. Conheço um lugar perto daqui. É tranquilo, longe da bagunça. Vai ser divertido. Eu hesitei. Normalmente eu não faria isso. Seguir uma desconhecida para algum lugar à noite, especialmente em uma cidade que eu mal conhecia. Mas algo em Clara me fazia confiar nela, como se ela tivesse uma aura que garantisse segurança. Talvez tenha sido ingenuidade da minha parte, mas aceitei o convite. Caminhamos juntos pelas ruas escuras, iluminados apenas pelos postes amarelados. O ar estava fresco, e o silêncio entre nós não era desconfortável, mas sim envolvente. Clara parecia saber exatamente para onde estava indo, e eu a segui sem questionar. Eventualmente, chegamos a uma escola antiga com grades enferrujadas e janelas quebradas. Parecia abandonada há anos. Onde estamos? Perguntei, olhando ao redor com curiosidade misturada a uma leve sensação de desconforto. Esse lugar tem uma história interessante, ela disse, apontando para uma porta lateral. Vem, vou te mostrar. Hesitei novamente, mas algo me impulsionou para frente. Era como se houvesse uma força invisível me puxando, algo que eu não conseguia explicar. Entramos no prédio escuro, e o cheiro de mofo invadiu minhas narinas. Clara acendeu a lanterna do celular, iluminando o caminho enquanto descíamos por um corredor estreito. As paredes estavam cobertas de pichações antigas, e o som dos nossos passos ecoava pelo espaço vazio. Para onde estamos indo? Perguntei, tentando manter a calma. Você vai ver, ela respondeu. E pela primeira vez, desde que nos conhecemos, notei algo diferente em sua voz. Era como se estivesse mais fria, mais distante. Finalmente, chegamos a uma porta pesada de madeira. Clara a empurrou com facilidade, revelando um porão escuro e úmido. O ar ali dentro era denso, e eu podia sentir o peso da atmosfera pairando sobre nós. Começamos a conversar, mas logo percebi que havia algo errado. O jeito como ela me olhava, como se estivesse analisando cada movimento meu, me deixou desconfortável. Sua expressão mudou completamente. Aquele calor inicial havia desaparecido, substituído por algo que eu não conseguia identificar. Foi então que aconteceu. De repente, Clara se aproximou de mim de forma rápida.
quase animal. Antes que eu pudesse reagir, senti seus dentes afundarem na minha pele. A dor foi aguda e intensa, e por um momento fiquei paralisado, incapaz de entender o que estava acontecendo. Quando finalmente recuperei o controle, tudo ao meu redor parecia diferente, como se o mundo tivesse mudado de alguma forma que eu ainda não conseguia compreender. A dor no meu braço foi como um gatilho para o caos que se seguiu. Eu me afastei de Clara com um movimento brusco, quase tropeçando nas caixas velhas empilhadas no porão. Minha mente estava em pânico, tentando processar o que havia acabado de acontecer. O que diabos ela tinha feito? Era como se algo dentro dela tivesse mudado completamente. Aquele sorriso caloroso e a energia tranquilizadora que eu tinha sentido antes pareciam agora uma ilusão cruel. Clara, falei, minha voz trêmula enquanto tentava manter distância. O que você está fazendo? Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, ficou ali parada, me observando com uma expressão que era impossível de decifrar. Seus olhos, antes tão acolhedores, agora tinham um brilho estranho, quase predatório. Quando finalmente abriu a boca para falar, sua voz soou diferente, mais grave, como se não fosse inteiramente dela. Você não entende, disse ela, dando um passo à frente. Eu precisava fazer isso. Precisava? Minha voz saiu em um tom mais alto do que eu pretendia, carregando uma mistura de medo e incredulidade. Precisava me morder? Isso é loucura. Mas Clara não pareceu se importar com o que eu dizia. Ela continuava me encarando como se estivesse esperando algo. E então percebi algo ainda mais perturbador. As marcas dos seus dentes na minha pele começaram a arder de maneira anormal. Não era apenas a dor física. Era como se aquela pequena ferida estivesse irradiando uma sensação que ia além do corpo, algo que ecoava diretamente na minha mente. Você vai começar a sentir, ela murmurou, inclinando a cabeça para o lado, como se estivesse prestes a compartilhar um segredo. Não há como evitar agora. Sair daqui, talvez? Respondi, tentando soar sarcástico, mas sabia que estava falhando miseravelmente. Meu coração batia descontroladamente, e cada sombra no porão parecia ganhar vida própria. Era como se o próprio ambiente estivesse reagindo ao que havia acontecido, como se o espaço ao nosso redor estivesse mudando. Tentei me mover em direção à escada, mas algo me deteve. Não era medo, ou pelo menos, não só medo. Havia algo mais. Uma força invisível que parecia me prender ali, como se eu estivesse enraizado no chão. Olhei para Clara novamente, e dessa vez notei algo que me deixou ainda mais gelado. Suas pupilas estavam dilatadas de uma forma anormal, ocupando quase todo o espaço de seus olhos, que agora pareciam refletir a luz fraca da lanterna do celular de maneira estranha, como os olhos de um animal noturno. Você sente isso, não é? Ela perguntou, inclinando-se para a frente. Sua postura era tensa, como a de um predador pronto para atacar. É o começo. O começo do quê? Minha voz estava embargada e eu podia sentir minhas mãos suando frio. A situação estava saindo completamente do controle e eu não conseguia encontrar uma saída. Tudo ao meu redor parecia distorcido, como se o porão estivesse se transformando em algo que não era real. Clara não respondeu. Em vez disso, começou a andar em círculos lentamente, como se estivesse avaliando o espaço, ou talvez me avaliando. Seus passos eram leves, quase silenciosos, mas ecoavam na minha mente como trovões. Cada movimento dela parecia carregar um peso inexplicável, como se ela estivesse conectada a algo maior, algo que eu não conseguia ver. Então, os sons começaram. Primeiro foi um zumbido baixo, quase imperceptível, vindo das paredes do porão. Parecia distante, mas cresceu rapidamente, transformando-se em uma espécie de murmúrio que eu não conseguia entender. Era como se vozes estivessem sussurrando palavras em uma língua desconhecida, todas ao mesmo tempo. Olhei ao redor, tentando encontrar a fonte, mas tudo o que vi foram as sombras dançando nas paredes, amplificadas pela luz vacilante da lanterna. Você ouve isso? Perguntei, minha voz trêmula. O que é isso? Clara apenas sorriu, mas dessa vez seu sorriso não tinha nada de humano. Eles estão aqui, ela disse, como se aquilo explicasse tudo. Eles quem? Minha frustração estava começando a transbordar, mas também havia medo, muito medo. Eu não sabia o que estava acontecendo.
mas estava claro que Clara sabia mais do que estava dizendo. Foi então que comecei a sentir algo estranho no meu corpo. A ardência na ferida causada pela mordida estava se intensificando, e agora vinha acompanhada de uma sensação de formigamento que se espalhava pelos meus braços e pernas. Era como se algo estivesse fluindo pelo meu sangue, algo que não pertencia a mim. Fechei os olhos por um momento, tentando me concentrar, mas quando os abri novamente, percebi que as sombras no porão pareciam estar se movendo de forma independente, como se tivessem vida própria. "O que você fez comigo?" perguntei, minha voz agora quase um grito. "O que é isso?" Clara parou de andar e me encarou novamente. Dessa vez seu rosto estava sério, sem traços de humor ou ironia. "Eu te escolhi", ela disse simplesmente. "Você é parte disso agora." "Parte do quê?" Eu estava praticamente implorando por uma explicação, mas tudo o que recebi foi um olhar vazio. De repente, o murmúrio das vozes aumentou dramaticamente e as sombras começaram a se aglomerar no centro do porão, formando algo que parecia uma figura humana, mas distorcida, como se fosse feita de fumaça densa. Minha mente gritava para que eu corresse, mas meu corpo ainda estava preso naquele lugar, incapaz de se mover. Era como se alguma força invisível estivesse me forçando a assistir ao que quer que estivesse prestes a acontecer. "Você não pode fugir", Clara disse calmamente, como se estivesse lendo meus pensamentos. "Eles já sabem quem você é." Quando olhei para ela novamente, percebi que sua pele estava começando a brilhar levemente, como se houvesse uma luz emanando de dentro dela. Suas feições estavam mudando, tornando-se mais afiadas, quase irreconhecíveis. Ela não parecia mais humana. Nesse momento, percebi que havia entrado em algo muito maior do que eu poderia ter imaginado. Mas agora era tarde demais para voltar atrás. A figura feita de sombras no centro do porão parecia ganhar cada vez mais forma, como se estivesse sendo moldada por mãos invisíveis. Era impossível desviar o olhar. Algo naquela entidade atraía minha atenção de maneira quase magnética. Eu queria gritar, correr, fazer qualquer coisa para escapar, mas meu corpo continuava paralisado, como se fosse parte integrante daquele momento surreal. Clara estava agora ao lado da figura sombria, seus olhos brilhando com uma intensidade que me fazia questionar se ela realmente era humana. Sua voz, antes suave e envolvente, agora ecoava pelo espaço como um sussurro amplificado, reverberando nas paredes do porão. "Você não tem ideia do que significa ser escolhido", ela disse, sua expressão séria e inabalável. "Eu fiz isso porque vi algo em você, algo que eles também viram." "Eles quem?" Minha voz saiu rouca, quase como um sopro. "O que está acontecendo?" Clara não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela levantou a mão lentamente, apontando para a figura sombria. A entidade começou a se mover, girando lentamente enquanto emitia um som baixo, como um zumbido distante de uma máquina antiga. Então, de repente, ela parou, e seus contornos começaram a se solidificar, formando algo que eu nunca tinha visto antes. Uma criatura que parecia ser feita de fumaça negra, mas com traços humanoides que lembravam algo antigo, ancestral. Seus olhos eram 2 pontos luminosos que brilhavam como brasas vivas, fixos em mim. "Os observadores", Clara finalmente respondeu, sua voz carregada de reverência. "Eles estão aqui há muito mais tempo do que você pode imaginar. E agora, eles te escolheram." Minha mente tentava processar tudo aquilo, mas era como tentar encaixar peças de quebra-cabeças de diferentes caixas. Nada fazia sentido. "Observadores? Escolheram para quê? Eu não pedi nada disso." Clara riu, mas não havia humor em seu riso. Era uma risada fria, quase mecânica. "Você não precisa pedir. Eles sabem quando alguém é adequado. Eles sentem coisas. Coisas que nem você mesmo entende completamente." Enquanto ela falava, comecei a sentir algo estranho dentro de mim. Era como se a mordida tivesse aberto uma porta, uma conexão direta entre mim e aquela entidade sombria. Cada batida do meu coração parecia sincronizada com os movimentos da figura, e a sensação de formigamento que antes era apenas física, agora parecia penetrar diretamente na minha mente. Fragmentos de pensamentos e imagens começaram a surgir, flashes rápidos demais para serem compreendidos. Vi rostos desconhecidos, lugares que eu nunca tinha visitado,
Cenas que pareciam pertencer a outra vida, ou talvez a nenhum lugar real. O que está acontecendo comigo? Perguntei, minha voz cheia de desespero. A transformação. Clara respondeu simplesmente. Você está se conectando a eles. É inevitável agora. Tentei lutar contra aquilo, mas era como tentar nadar contra uma correnteza violenta. Quanto mais eu resistia, mais forte a sensação se tornava. As imagens na minha mente ficaram mais claras, e percebi que algumas delas mostravam momentos da minha própria vida, mas de ângulos que eu nunca poderia ter visto, como se alguém estivesse me observando durante todo esse tempo. Então, a entidade sombria avançou. Não caminhou como uma pessoa, foi mais como se flutuasse, atravessando o espaço sem tocar o chão. Quando ela chegou perto o suficiente, pude sentir seu peso. Não fisicamente, mas como uma pressão esmagadora que preenchia todo o ambiente. Fechei os olhos, incapaz de continuar encarando aqueles olhos incandescentes. Por que eu? Consegui perguntar, minha voz tremendo. Por que eu fui escolhido? Clara abaixou-se ao meu lado, agora tão próxima que podia sentir o calor de seu hálito. Porque você é especial, ela disse, sua voz voltando a ser suave, quase hipnótica. Você sempre soube que havia algo diferente em você, não é? Talvez tenha sido por isso que aceitou vir até aqui comigo. Você sentiu isso, mesmo que não entendesse completamente. Abri os olhos novamente, encontrando os dela. Havia verdade ali, ou pelo menos algo que parecia verdade. Lembrei-me de momentos na minha vida em que senti que estava fora de lugar, como se pertencesse a algum outro lugar, algum outro tempo. Será que era isso? Será que eu realmente tinha sido escolhido? Mas antes que pudesse pensar mais sobre isso, a entidade sombria estendeu uma espécie de braço, ou talvez fosse apenas uma extensão de sua forma etérea, e tocou minha testa. Foi como levar um choque elétrico, mas ao mesmo tempo era diferente de qualquer dor que eu já tinha sentido. Tudo ao meu redor desapareceu em um flash de luz, e eu me vi em outro lugar. Estava em um campo vasto e escuro, sob um céu cheio de estrelas que brilhavam com uma intensidade anormal. Ao longe, havia figuras altas e esguias, silhuetas que pareciam observar tudo ao redor com uma calma assustadora. Eu sabia, sem sombra de dúvida, que eram os observadores. E então, uma voz soou dentro da minha cabeça. Uma voz que não era exatamente audível, mas que ecoava diretamente na minha consciência. Você foi escolhido para ser o elo, ela disse. O elo entre nós e o mundo dos humanos. Antes que eu pudesse responder, ou mesmo entender completamente o que aquilo significava, senti uma força me puxando de volta. Abri os olhos novamente e percebi que estava de volta ao porão, ainda com Clara ao meu lado. Mas agora tudo parecia diferente. O ar estava mais pesado e eu conseguia sentir uma energia pulsando ao meu redor, como se eu fosse parte de algo muito maior do que eu jamais havia imaginado. Você entende agora? Clara perguntou, sua expressão mais suave, quase triste. Não completamente, respondi ainda atordoado. Mas eu acho que sim. Clara sorriu e pela primeira vez desde que tudo começou, seu sorriso parecia genuíno. Você vai aprender, ela disse. Com o tempo você vai entender tudo. Ela então se levantou e começou a andar em direção à escada, como se aquilo fosse o fim de nossa conversa. Eu a segui automaticamente, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. Quando chegamos à saída do porão, virei-me para olhar para trás, mas a figura sombria havia desaparecido. Tudo o que restava era o silêncio opressivo do lugar abandonado. Se você gostou dessa história e quer saber mais sobre o que acontece depois, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar sua opinião nos comentários. Mal posso esperar para ouvir suas teorias sobre o que esses observadores realmente são e qual será o papel do protagonista no futuro. Até a próxima!